Para bordar com linha de costura é muito importante escolher a agulha certa. Aqui eu tô com uma agulha número 9, mas eu também recomendo muito a número 12. Ambas são pequenininhas e vai depender muito do seu gosto pessoal. A linha de costura é qualquer uma, essa daqui eu comprei no meu bairro. E eu também acho bem importante a gente proteger o dedo anelar, porque é com ele que a gente empurra a agulha e como ela é bem fininha, isso acaba machucando bastante com o tempo. Então usa uma fita crepe ou um dedal. E vamos começar nosso bordado. A gente vai fazer tudo em ponto atrás. Só alguns detalhes em outro ponto, mas eu falo disso mais pra frente. E a dica principal é: faça pontos pequenos. Às vezes na ansiedade a gente usa pontos longos, mas isso pode fazer com que o nosso bordado não fique tão fluido. E essa dica vale principalmente para as áreas de curva. Aqui, por exemplo, eu estou começando a fazer uma curvinha, então eu vou bem no meio dela e bordo voltando, né, no nosso ponto atrás, e depois continuo com outro ponto mais curto, e se eu quiser, eu posso fazer uns pontinhos um pouco maiores, porque a partir daqui o desenho fica mais reto. Outra dica bem importante é entrar com a linha e com a agulha exatamente no ponto em que a gente terminou o ponto anterior, exatamente no mesmo buraquinho do tecido. A gente já sabe que é assim que funciona o ponto atrás, mas às vezes na correria ou até mesmo no automático, a gente acaba não fazendo isso com muita atenção. Então é legal olhar se a gente está colocando certinho, se não colocou, volta e desmancha, porque isso vai garantir que o desenho fique com essa linha contínua. Mais uma vez aqui bordando essa área que é uma grande curva, que é a área do ombro. Quando chega aqui bem na metade, eu bordo um ponto atrás bem no meio. Isso me garante que ela vai fazer uma curva mais bonita. Ou eu bordo pequenos pontinhos, né? Pontinhos ainda menores do que os que eu tô fazendo aqui. E eu tô usando linha de costura porque ela é bem fina. Eu acho que isso garante uma delicadeza ainda maior para o desenho. Mas a gente também pode fazer com um fio de linha de meada. Vai ficar assim minimamente mais grosso, mas vai garantir o mesmo efeito pra gente. A linha de costura ela é mais fina, às vezes ela escapa da agulha com mais facilidade. E essa parte aqui que tem umas pequenas diferenças nas ondulações da linha, eu queria muito mostrar para vocês, mas infelizmente o vídeo corrompeu. Então não vou conseguir mostrar, mas se vocês acharem muito necessário, comentem aqui que eu posso imprimir novamente o risco e eu faço esse ponto em especial. Mas a dica é exatamente a mesma: fazer pontos muito pequenininhos, né? Principalmente ali, que são variações muito pequenas, e bordar exatamente em cima da linha do desenho. Isso pode ser um pouco difícil se você não imprimiu o risco no tecido como eu ou não está usando uma entretela, porque quando a gente passa com uma mesa de luz e uma caneta, o risco para o tecido, a gente acaba perdendo um pouquinho dessas variações de muitos detalhes. Mas não tem problema, vai depender aí do quão minucioso você quer que seu bordado seja. Aqui eu acelerei um pouquinho a câmera só para vocês acompanharem comigo essa parte do bordado, mas principalmente o contorno do corpo, ele é bem mais rápido, né? Tem poucas variações aí de detalhe. Eu ainda mantive essas diferenças, tá vendo? Bem sutis em relação ao contorno do corpo, onde é um pouquinho mais alto, onde faz uma curva mais baixa, para vocês verem que é possível manter essas minúcias do desenho. Aqui, por exemplo, tem uma espécie de lombadinha na coxa que eu escolhi manter. Agora vamos lá para a parte mais chatinha de bordar, que são essas partes muito pequenas. Porque elas exigem pontos bem pequenininhos se você quiser manter essa curva bem feita. Dá para ver aqui pelo tamanho da minha mão e pelo tamanho do desenho. E mesmo assim, mesmo sendo uma área bem pequena, eu ainda fiz 3 pontos para formar todo o ponto atrás, para eu manter bem essa curva do umbigo. E essa curva de baixo, que simboliza a parte interna do umbigo, eu vou fazer com ponto cicatriz. Então, para isso, a gente entra com a agulha numa extremidade do desenho e depois na outra e não vai até o final. A gente faz um pontinho lá no meio, entre essas duas extremidades,
segurando a argolinha da agulha e esse pontinho vai ficar por cima dessa argolinha. Depois a gente puxa tudo e entra novamente no mesmo ponto. E aí ele vai meio que prender a linha. É a mesma dinâmica do ponto cicatriz, caso tenha ficado confuso, tá? É só não ir até o final. Aqui eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz lá, tá um pouquinho maior, então facilita mais pra ver. Entro com a agulha ali no mesmo ponto e assim eu mantenho a curvinha do desenho. Claro que para isso a gente precisa estar sempre bordando com base no desenho do tecido, tá? Inclusive na hora que a gente vai fazer esse pontinho central. Outra parte que pode ser um pouquinho complicado é o desenho do mamilo, porque eu deixei ele bem pequenininho e eu vou bordar também com pontos bem pequenininhos, ó. Você pode contar aí, eu fiz vários micro pontos, mesmo ele sendo bem pequeno. E aqui o principal é aquela dica que eu dei lá atrás. A gente entrar com a agulha exatamente onde a gente terminou o ponto anterior. Porque como é muito pequeno e precisa ser bem redondinho, se a gente não fizer isso, pode ser que o formato não fique tão interessante. E depois que eu terminei, eu fiz ainda um pontinho embaixo para criar um pouquinho de volume. Não sei se deu muito certo, mas deu uma sombrinha. Como a cobra é composta de várias pequenas curvas, a gente pode fazer tudo em ponto cicatriz. Ponto cicatriz vai muito bem aqui, inclusive eu usei, principalmente nas extremidades, onde essas curvinhas são menores. Ou a gente pode fazer em ponto atrás mesmo, como eu estou fazendo aqui. Eu escolhi usar os dois pontos. Então, para essas curvas maiores centrais, eu fiz em ponto atrás. E para as curvas menores das extremidades, eu fiz com ponto cicatriz. Aqui eu tô fazendo com ponto cicatriz, que eu acho que já atendeu bem para o tamanho do ponto. E esse é o tipo de coisa que você vai ver com o tempo, né? Se funciona melhor fazer uma curva com um ponto cicatriz ou com um ponto atrás menor. Também dá para fazer com ponto partido, mas eu não recomendo muito com linha de costura. Ah, e sempre que você achar que seu ponto tá meio tortinho, dá essa puxadinha com a agulha aqui, porque ajuda bastante a deixar ele no lugar que você quer. E finalizei o contorno da cobra com um ponto atrás. Se tiver alguma dúvida, é só chamar a gente.